Olá, Sandra, Oi, Rick, tudo bem? tudo bom? Eu estou aqui com a minha amiga e colega Sandra Lila. Estamos gravando mais uma conversa sobre a questão dos relacionamentos amorosos, né? A questão da importância de cada um se bancar nos seus relacionamentos. E aí a gente escolheu como tema dessa conversa de hoje, né, a capacidade de bancar o próprio desejo num relacionamento, o que envolve desde o desejo de tomar um cafezinho, né, de comer um chocolatinho juntos, né, compartilhar Opa! uma xicrinha de chocolate, até o desejo sexual propriamente dito, né? Uhum. Vamos ver por que essa área é tão encrencada, né? Você tem alguma Vamos. resposta sobre isso, Sandra? Por que essa Eu área é tenho, tão encrencada? A área do próprio desejo, né? eu tenho algumas reflexões, né? Então, encrencado por quê? Por que que eu não posso assumir que eu desejo, que eu quero, que eu amo, que eu tenho tesão, que eu quero fazer amor com aquela pessoa, fazer sexo? Em geral, porque eu aprendi que, primeiro, que mulher séria, mulher não deve mostrar o que deseja, né? Acho que isso pode ter uma diferença entre mulheres e homens. Uhum. Podemos pensar de uma maneira geral e podemos pensar também entre as diferenças entre homens e mulheres, né? Então, da minha geração, a mulher que mostrava o seu desejo não era uma mulher, era puta, né? As mulheres eram divididas em santas e putas. Então, E se eu curioso, né, demonstra, que puta não mostra o próprio desejo. O desejo dela é grande, né? Ela então, encena um desejo. mas eu estou falando de uma geração, né? Claro que Isso. hoje eu acredito que é bem diferente. O pessoal que está aí entre 20, 30, 40 anos já tem uma outra crença, outros Isso. valores. Uhum. Mas, então, primeiro que nós não fomos ensinados a assumir o próprio desejo. Isso. Isso pode ser diferente para os homens, porque para os homens é uma atitude de valor, É, desejar, transar, ter muitas mulheres, ou ter muita atividade sexual, é. enfim, né? Mas, de um modo geral, aquilo que eu aprendi, tanto claramente, especificamente, quanto nas entrelinhas, né? Especialmente nas Então, entrelinhas. então, Sandra, a gente pode dizer que, com isso que você está falando, que essa capacidade de bancar o próprio desejo é algo que em muita gente não está ali, não está desenvolvido, né? É Uhum, algo que é como uma aquisição, uma capacidade ou uma habilidade, né? Não se uhum, desenvolveu e não vai cair do céu não, magicamente, né? não. Então, a gente só desenvolve habilidades e capacidades tomando posse delas, né? Com consciência. Isso tem que ser um ato voluntário, com consciência, com Isso. reconhecimento de que essa capacidade não está ali na pessoa, né? Uhum. Está em algumas pessoas, mas não está em outras, e muitas pessoas têm problemas com isso, né? Então, E muitas vezes o que o casal faz é um acusa o outro do não desejo. Muitas vezes, eu não sei, na tua experiência, na minha experiência isso é comum. sim, Ah, é ele muito, que não quer. Ah, é ela que não é, quer. Eu quero, mas ela não quer. A vida sexual tem oscilações, né? Especialmente em relacionamentos mais longos, a sexualidade, o desejo sexual oscila. E tem períodos que o casal é mais sexual, mais genital, em outros sim, momentos é mais fraternal, num outro momento, se um está mais vulnerável, o outro faz um papel de mais acolhimento. Mas, de um modo geral, a relação sobrevive em função da atração recíproca, uhum, né? E a atração recíproca é o que atrai primeiro, é o que primeiro acontece na vida do casal. isso. Depois é que vai acontecendo da pessoa se conhecer. Aquelas pessoas só se tornaram um casal, né, por Uhum, causa de uma atração recíproca que aconteceu isso, antes, né? Então, isso isso, foi a energia sexual agindo, né, primeiro, isso. né? Então, É o que vem primeiro, é o que vem em primeiro lugar, né?
Até na sistêmica, o que a gente aprende é que se um casal se relaciona ou por outros motivos que não a atração sexual, o relacionamento não dura. Por exemplo, eu quero me casar para ter filhos. É. Eu quero para não ficar sozinha, por exemplo, entende? Uhum. Se a É, pessoa começa a namorar por este motivo e não por uma atração recíproca, é. a tendência é que esse relacionamento não perdure, ele termine rapidamente, Sim, entende? sim. Isso aí, um autor de livro sobre... Um autor de terapia de família, de casais, chamado Hum, Jay Haley, chama de uhum. casar-se pelas razões erradas, né? Isso, Você casar-se pelas escolhe razões alguém erradas. para casar ou para se relacionar, não precisa ser um casamento, né? Mas um relacionamento, pelas razões erradas, para não ficar Aham, sozinho, ou para ter filhos, ou para isso, ou para aquilo, né? Então, é um relacionamento útil, no certo sentido, isso. né? Então, a perspectiva de que falte desejo num relacionamento assim já é óbvia, né? Já está explicado, né? Uhum. E o que uniu os dois não foi o desejo, né? Foi algum Foi tipo outra de razão. interesse, né? Então, Então, eu conheci há como é muitos anos que... atrás um caso, desculpa, Não, termina. eu estava lembrando de um exemplo, de um caso que eu soube há muitos anos atrás, de um acontecimento trágico. É uma pessoa que ela queria se casar, entende? Não é que ela tinha alguém, ela queria se casar. E aí ela arrumou alguém para se casar e depois do casamento ela soube que foi contaminada por AIDS, porque a pessoa não, naquele tempo, né? Hoje em dia o AIDS também está muito diferente. Mas olha, É, trágico, porque ela foi contaminada por AIDS depois do casamento. sim, pois é, Terrível, né? chato. Então, mais do que, a gente pode dizer, mais do que mentem para a gente mente para a gente mesmo, né? Isso, exato. A partir de uma idealização de qualquer outra coisa, né? De atribuir Uhum, um valor ao relacionamento, ao casamento, que não uhum, é algo inerente a um relacionamento que está propenso a uma satisfação, né? Propenso a uhum, tá bom junto, né? Tá bom ser, é bom andar junto com essa pessoa, é bom fazer sexo, é bom a companheirismo, né? Ou se uhum. entendem quando se desentendem, né? São capazes de se entender quando se desentendem. Isso, E aí é a questão da comunicação, né? Como se isso. comunicam. Então, E como eu são estou vendo capazes de aqui lidar com os conflitos, e como são capazes de lidar com os conflitos, né? isso, Porque se no casal fica aquela marca, eu estou sempre certa e você está sempre errado, isso. começa a ser difícil resolver os conflitos. Uhum. É, Ou esse meu jeito é melhor do que o seu, então por isso o meu sistema, e eu me sinto superior e eu te uhum. julgo inferior, também fica difícil resolver os conflitos. Isso. Então, a capacidade de se comunicar e de lidar com os conflitos, né, Uhum. vai dar um diferencial na qualidade da evolução do Então, amadurecimento da relação. a gente pode dizer aí o quanto que as pessoas se colocam nessas posições, né, Hum, esperando que esse relacionamento dê uma cara para ela, dê uma identidade para ela, né? Ela não uhum, tem, ela ou ele, né, não tem uhum, uma consciência de que existe separadamente, né, que existe como um ser, né, que tem uhum, preferências, desejos e que tem uma percepção própria, um olhar próprio, né? uhum, E essa pessoa espera que a sua identidade seja definida por esse status, né? uhum, E eu não estou falando uhum, só de status financeiro, de, né, uma condição, uhum, mas essa qualidade relacional, né? uhum, Ter uma relação de parceria, de companheirismo, né, implica em muitas coisas, né? Eu estava na estrada um dia desses, já estava anoitecendo, e eu vi
um casal numa bicicleta, né? Me chamou a atenção, que legal. o, os dois são troncudos, assim, muito fortes, né? A mulher Ah, tinha cada pernão, né? Atrás da bicicleta, segurando no cara, era uma ladeira, né? E o cara pedalando e levando os dois ali, olha, ali devia ter quase 200 quilos, uau. aproximadamente, entendeu? Não dá para saber, né? Isso aí foi um flash numa estrada, né? Mas dá para Uhum, imaginar, né? Como eles se relacionam, né? Posso imaginar eles chegando em casa, não pode ser uma casa simples, só tinham aquela bicicleta para transportar, né? uhum, E podem ser pessoas que se relacionam bem, né? Que se apoiam mutuamente, independente do status de ter carro, de ter uma casa bacana e tudo mais, né? uhum, Ali no caso é possível que eles sejam muito solidários, né? uhum, Na nas suas dificuldades materiais, né? uhum. Enfim, mas isso tudo é imaginação, né? Só estou Sim, falando do que eu mas vi, né? essas imagens nos tocam. Até estou me lembrando de um momento da minha vida, mas onde eu estava ainda muito apaixonada. E a fase da paixão a gente está fusionada e confia É, 100%, né? Então, eu fiquei casada há 24 anos, no segundo casamento, e no começo a gente viajava muito de moto. A gente fazia viagens de São Paulo para Maresias. E eu tinha tanta confiança, ele montava, a gente ia acampar. Então, ele montava a moto com todas as coisas do acampamento atrás, né? No banco de trás. Pilotava, eu ia no banco de trás, atrás, né? E a matula do é, camping atrás. E eu conseguia dormir em cima da moto. uau, Perigoso, mas hoje pensando, caramba, é muita confiança. muita confiança, né? Muita confiança. É, Mas eu acho que isso só acontece nessa fase da fusão mesmo, na fase da paixão, é, sim, que é um pois momento é, muito importante do relacionamento. O momento da fusão, o momento do começo, o momento da paixão, é esse início, onde eu não é. vejo o outro, eu estou vendo um Ah, reflexo de mim mesma, né? então, Algo idealizado, e que depois precisa desfusionar para isso que você estava falando. Cada um tem sua própria identidade, poder reconhecer o outro como diferente de mim, e que vamos trocar, né? Dar e receber para poder evoluir na nossa relação, né? Mas esse começo fusional é muito importante, né? Para que a isso. relação de paixão, depois, com o tempo, se É, transforma num amor mesmo, né? o grande desafio da paixão, né, é como se preservar, se reconhecer, né, Isso. separado, né, como um outro, diferenciado, né? Como Uhum, se reconhecer uhum, diferenciado nessa uhum, instância de troca, né? Porque na uhum. paixão a tendência é de que a gente delire, né? A gente veja na paixão um delírio em que, É, né, um se é uma define pelo loucura. olhar do outro, né? E Isso. olha que interessante, né? Mandaram para a gente uma frase Hum, e a gente ficou de comentar essa frase, lembra? E claro. eu vou ler a frase, né? E Uhum, você fala o que você acha disso e eu também. A demonstração de amor requer mais do que beijos, sexos e palavras. Sentir-se amado é sentir que a pessoa tem interesse real na sua vida. Você quer uhum. começar a comentar ou eu começo? Pode começar você, eu rebato. Aqui tem jogando frescobol, lembra-se, né? Por favor. E não tênis, né? Fazendo alusão a professor Aham, Rubem Alves, né? aham, Aqui eu acho que tem uma armadilha nisso, né? uhum, É claro que amor requer, né, o que haja um interesse real na vida da outra pessoa. uhum, Mas o que está colocando em questão a frase, o que a frase está colocando hum, em questão é mais ou menos o senso comum, é o que o senso comum pensa, né? Ah, eu vou encontrar alguém que só vou amar alguém que me queira de verdade, né? Que se interesse verdadeiramente por mim, né?
Isso é uma espécie de solicitação de altruísmo, né? Uhum. Quem ama enxerga o outro, sai de si pelo outro. A grande armadilha que eu vejo aqui é isso sugerir que a pessoa se coloque nesse lugar de expectativa de receber esse olhar do outro, né? Isso. Sem que se estabeleça um certo equilíbrio, né? Que isso tem que ser recíproco, né? Isso. Quem está daqui para lá tem que ir também um olhar desse tipo, né? Então, a frase seria sentir-se amado e amar, né? É sentir que a pessoa tem interesse real na sua vida e que você também tem interesse real na vida do, do Do outro, outro, né? Então, exatamente. a coisa não pode se resumir a isso, né? Isso precisaria ser recolocado. Sem esse interesse real, né? Nesse sentido de interesse real significa ser verdadeiro, né? Uhum. Ser Uhum. verdadeira, se colocar de verdade, né? Aí a gente vê um monte de relacionamentos em que as pessoas se colocam, por exemplo, na posição de recebedor, né? Ou Uhum. de que quem tem que ser admirado ou admirada, quem tem que ser sempre apoiada, protegida e tal. E quase que a pessoa não vê o outro, né? Não vê o que Uhum. dá, né? E Uhum. muitos só Uhum. se valorizam porque dão, porque têm dinheiro, porque têm alguma coisa, fazem coisas pelo outro, né? Uhum. E isso é uma relação profundamente desequilibrada, né? Então, o Isso. amor não vai se desenvolver se houver esse desequilíbrio, né? O que vai se desenvolver é algo torpe, algo fadado ao fracasso. Então, essa reciprocidade é fundamental, né? É muito importante. Cada um poder ser adulto, se reconhecer como uma pessoa desejante, né? Ou seja, eu sou uma mulher adulta, me sinto atraída por você, e você é um É, homem adulto, se sente atraído por mim. Então, a reciprocidade. Quando não isso. tem essa reciprocidade, ou quando um dos dois esconde o desejo, seja por qualquer razão, seja por causa dos valores, seja por medo da entrega, a pessoa que acha que deseja mais se sente diminuída. É Uhum. como se a pessoa sentisse que ela precisa mais de sexo do que o outro. Isso. E isso é uma coisa que às vezes as mulheres usam como maneira de vingança na raiva, por exemplo. Ah, ele fez uma coisa, foi sacana comigo, eu não gostei de alguma coisa que ele fez, ou não É, me deu esse interesse que eu achava que eu merecia, e aí, na hora que quer sexo, a pessoa, não dou, entende? sim. E aí, se isso Bota a se. criança na cama, né? Põe os filhos entre o casal, né? Nossa, aí já está muito grave. Aí a gente É. precisa de uma live inteira só para isso, porque isso já Não, é precisa de muita tão grave. terapia, né? Isso é muito grave, porque o casal está É. completamente afundado na neurose, nas complicações sistêmicas também, pessoais, sexuais, amorosas, e causando um dano grave para o filho, né? Isso é muito grave. Claro que é uma exceção se a criança está doente, uma coisa situacional, mas quando Sim. a criança é colocada no meio dos pais assim, explicitamente, Com essa concretamente, finalidade, né? com essa finalidade É. de separar um casal, nossa, a, a consequência é muito grave Uhum. para o filho, É. para os filhos. É. Primeiro, porque a criança fica se sentindo usada, primeiro é É. usada, né? Mas depois ela se sente especial, e depois ela se sente culpada por ter separado o papai e a mamãe. Isso só para começar, mas hoje eu preferia não falar sobre isso, vamos voltar a falar Sim, sobre a sim. atração, É, né? é. Quer dizer, a questão nossa é como fazer a atração poder evoluir para uma forma madura de amor, né? Isso, E a atração ela pode ser muito intensa, então ela vira paixão, aí da paixão, né, se atravessa a paixão, isso. e como é que se pode avançar na direção de uma relação de amor
Hum, que é um tipo de olhar, né, que só é possível a partir de um certo olhar, em que os dois se reconhecem mutuamente, né, os dois se veem, né, que os isso. dois não estão olhando mais para as suas idealizações, Isso, estão olhando para o que cada um é, e se mostrando como cada um é. isso, Isso exige isso. coragem, né? Porque a gente está na Mais coragem, idade, mais coragem ainda, né? mais coragem. A gente está ainda na idade do falso self, né? Que é o tempo em que interessam os ganhos narcísicos que se possa Uhum, ter, ou de um relacionamento, né? Ou de uma condição, de um status, aí sim, um status financeiro, uma condição, um lugar de importância que dá, como é ter aquela pessoa, né? Como seu reflexo, né? Isso aí é uhum, a imagem do espelho, né? Do Narciso olhando sua própria imagem uhum, na água do lago. uhum. É, O Bert Hellinger chama de amor à segunda vista. Quando eu saio da paixão e posso ver o outro como ele é, com sim, as diferenças, que é diferente de mim, né? Você é diferente de mim, mas a partir do momento que eu consigo te ver como você é e aceitar você exatamente como você é, aí a paixão se transforma em amor, entende? Que é. é o que eles chamam. O amor à primeira vista é o amor da paixão. Você está O amor à segunda falando, vista. Oi? tá falando Fala. de uma coisa que me faz pensar Ah, nesse olhar que vê o outro, né? uhum, Para poder ver o outro, a uhum, gente precisa primeiro se ver e se reconhecer na nossa própria singularidade, né? Então, uhum, não há um ideal de eu a ser seguido, né? Não há o que me uhum, defina de fora para dentro, né? Eu vou me definindo à medida que eu vou vivendo as minhas experiências, que eu vou me abrindo uhum, para me lançar, muitas vezes, no desconhecido de mim mesmo, né? uhum, Isso pode parecer para algumas pessoas meio ilusório, meio poético, meio fantasioso, né? Mas se não for dessa forma, vai ser uma coisa rígida, teatral, ou então fadada a muitos conflitos, né? isso. Aquela coisa Uhum, do casal nos seus devidos lugares, né? O casal no seu papel. Você lembra de uma série que tinha, eu via na infância, né? Papai Sabe Tudo, uhum. né? Ah, Lembra do Papai Sabe isso Tudo? revela a nossa idade, Rick. Sim, mas a gente não precisa esconder isso, não, né? Que é, Tá bom, é tá bom. o Papai Sabe Tudo, ele era aquele cara que ele chegava e resolvia todos os problemas, né? E Aham, era aquela familhinha perfeita. Aquilo foi feito para dizer para os americanos quem eles eram, né? E isso está dentro de um projeto de manter toda uma sociedade num estado de alienação de si mesmo, né? uhum, uhum, Porque você sabe que o puritanismo impera nos Estados Unidos de uma maneira uhum, absurda, né? uhum, E o puritanismo não era a nossa realidade, né? Então as pessoas uhum, sacrificam a sexualidade, tem essa coisa do casamento virgem, né? Tem que casar virgem. E Freud uhum, bateu tanto contra isso. Olha o quanto que isso adoece, né? É como uhum, se a gente tivesse que pegar cada pai, cada família dessa e dizer: você quer que seus filhos adoeçam, né? Você fica uhum, impondo esses valores de casamento virgem, esses valores uhum, através da religião, quer dizer, dando para a religião um papel de controle social, né? uhum. Será que isso faz bem para os seus filhos, né? Aí a Claro resposta que não. dos mais radicais, e extremistas e fundamentalistas é que fez bem para mim, tem que fazer bem para eles, né? Pois é, mas isso é uma visão estrita, né, porque ainda É, bem que tivemos Freud, Reich, Lowen e isso. cada vez mais para poder entender que a É. sexualidade é uma força Uma força imperiosa humana, né? Uma força da natureza em da nós, natureza. né? É nesse ponto que o homem se separa, se aparta da natureza e se enrijece, Uhum, né?
E aí empobrece a inteligência, né? A inteligência fica a serviço Uhum. dessas dinâmicas, né? Que vêm de crenças e valores É. limitantes, retrógrados, moralistas, Quando não vem, castradores. Oi? quando não vem dos traumas, né? De Isso, claro. situações emocionais terríveis, né? Ou traumas. De ter sofrido severos ataques na infância e tudo mais. Uhum, uhum. Então, vamos falar um pouquinho, antes da gente encerrar, Sim. da nossa proposta de trabalho em grupo, né? A gente quer reunir Uhum, pessoas sinceras, de boa vontade, com interesse autêntico, né, em se trabalharem, aproveitando uhum, a energia que se forma num grupo de pessoas com a mesma intenção, né? uhum. Um pequeno coletivo colaborativo, né, colaborador, Opa, opa, um é isso, ambiente gostei. em que um apoia o outro Aham, no incentivo a essa mais coragem, né, a ter mais coragem, uhum, e que permite o avanço uhum, nessas áreas em que a gente deseja tanto, né, ser mais feliz, uhum, ter mais possibilidades, que são as áreas nas quais os conflitos mais aparecem, né? Mas é onde uhum. aparecem os conflitos e que aparecem as soluções, né? Isso. Então, E a gente vamos está aí trabalhar com com técnicas de conflitos, né? Solução de conflitos, dinâmicas isso. corporais A e gente usa o trauma. corpo, né? As técnicas Uhum, corporais que mobilizam mais energia, né? isso. Que permitem uma maior confiança na capacidade de contato. A capacidade de Uhum, contato traz mais centramento, né? Mais autoconfiança e mais discernimento também, né? Então a gente quer mover energia nessa direção que vai possibilitar saltos qualitativos na relação consigo mesmo, que vai se refletindo na relação com os demais, com as pessoas mais íntimas, mais próximas, uhum. E que, portanto, não é só para casais, é para casais e solteiros. casais e solteiros, né? É isso aí, né? Você quer dizer mais Muito alguma bom. coisa para encerrar? Ah, só até a próxima, né? Até a próxima. Tá bom. Obrigada, Ok. querido. Ah, Vamos obrigado em eu. frente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.